Bom, vamos dar uma olhadinha no mapinha, que não tem necessariamente uma pergunta, mas vamos olhar ele com uma ótica de carreira. Quando a gente fala de carreira, a gente está falando de algo que é muito além do trabalho, né? O trabalho é representado pela casa 6, então tudo que eu faço no meu cotidiano, no meu dia a dia, o produto com que eu trabalho, o serviço que eu faço, né? Dependendo da natureza do meu trabalho. A casa 10 e o meio do céu, eles estão mais ligados a esse direcionamento de carreira, mas também é uma questão muito mais ampla do que isso. Porque a maioria das pessoas, às vezes, não tem uma carreira, algo que é construído unicamente ao longo de um tempo. A gente tem trabalho, a gente executa algo e às vezes vai mudando muito. Inclusive, nós estamos num período agora onde isso vai ser cada vez mais comum. As pessoas não vão mais ficar 20 anos numa empresa, né? Elas vão mudar, às vezes elas vão fazer coisas diferentes, às vezes tendo 2 ou 3 tipos de trabalho diferente, né? Às vezes até construindo carreiras diferentes ao longo da vida. Bom, então a gente olha, quando a gente fala sobre essa ótica, claro que a gente tem uma tendência a olhar para a casa 10, mas é sempre legal ver o que o mapa inteiro direciona para a gente fazer o cruzamento. Então aqui a gente tem um mapinha aonde a área 10, ou seja, o meio do céu, ele está ligado à área de aquário no mapa, né? Então, Aquário, como a gente já sabe, é regido por Saturno, é um signo de ar fixo, racional, lógico. Aquário tem uma capacidade de utilizar a questão da lógica e principalmente de romper com padrões que ele percebe que dentro de um sistema está obsoleto, ultrapassado, não faz mais sentido, não traz mais os resultados, né? Então, toda essa avaliação lógica, essa questão prática, essa habilidade de trabalhar, às vezes com tecnologias, com métodos novos, com informação, pode ser uma dessas capacitações aqui. A gente tem, porém, sempre que olhar para cruzar os dados o quê? Então, se eu estou olhando para uma área de aquário, eu tenho que olhar para a regência, ou seja, para o comando dela, tá? Então, eu tenho que olhar para Saturno. Saturno, nesse mapa, está ligado à área 3, retrógrado em Câncer. Então, peraí, eu estou falando de um signo super racional, prático, lógico, mas esse signo ele está ligado a um outro que é extremamente sensível, emocional, perceptivo, intuitivo. Ele intercala, né, ou seja, ele interliga 2 segmentos, então a área 10 com a área 3. A área 3 é uma área de comunicação, de ensino, de troca, de negócios, principalmente negócios locais. A gente pegando o signo de Câncer, é um signo cardinal de ação, né, de início, ele está muito ligado à nutrição, ele está ligado à alimentação, que até poderia ser algo conectado aqui. Por exemplo, a pessoa ligada com essa questão lunar, né? No signo de Escorpião, uma grande habilidade, inclusive, se bem desenvolvida para negócios, para desenvolvimento de novos negócios. Aqui, claro que tem uma questão mais intuitiva, mais perceptiva, com essa conexão com o Sol, até poderia indicar terapias, poderia, tá? Mas aqui a gente tem um grande desenvolvimento onde a capacidade de persuasão, né? Ó, se eu ligar esse ponto daí com esse Marte aqui, capacidade de persuasão é um Marte em Gêmeos, né? Extremamente articulador. Inclusive, se isso foi bem desenvolvido, porque essa pessoa já passou pelo retorno de Saturno aqui, né? O primeiro ponto de amadurecimento desses assuntos aconteceu por volta dos 29, 30 anos no seu retorno de Saturno, tá? E a gente tem aqui um grande potencial, inclusive financeiro, de negociação, de troca, área comercial, compra e venda, né? Há um potencial, faz bons aspectos, mas acredito que tenha vindo muito de um amadurecimento de assuntos saturninos. Aqui pode até ligar pessoas da família, pessoas próximas, irmãos, né? Outro ponto, a gente tem isso aqui conectado com uma lua que está num ponto ligado a Urano e faz um aspecto de quadratura com esses 2 pontinhos aqui que entram nessa área de carreira. Isso aqui pode indicar um momento de mudança abrupta, ou sabe aquela coisa assim, a gente está indo na nossa carreira, né, nos nossos objetivos a longo prazo. O que é legal de entender de casa 10? A gente traduz como carreira, né? Mas assim, a casa 4 é de onde eu venho e a casa 10 é para onde eu vou. Então ela é muito mais ampla do que isso, tá? Então a gente tem aqui um potencial, lembrando que o mapa ele é simplesmente um mapeamento de possibilidades, né? De alguma mudança brusca ou às vezes até não intencionada que pode dar uma nova diretriz para a vida da pessoa. Às vezes a gente vai seguindo aquele caminho, né? Não, eu, sei lá, estudei para isso, fui fazer aquilo, mas em algum momento da vida a gente tem uma reviravolta ou a gente realmente
rompe com o padrão e segue um outro direcionamento. Aqui a gente teve, então, um primeiro toque ali por volta dos 29, 30 anos, e a gente teve aqui, ó, o nó do norte, né, que tá aqui na 7, também por volta dos seus 36, 37, né? A gente sabe que por profecção aqui também é 30 anos, então 30 anos a gente tem 2 pontos muito fortes ativos aqui. Não sei se teve alguma mudança abrupta ou de repente alguma coisa que estava indo no direcionamento, né? E as coisas deram a sua reviravolta, mas a tendência pode ser bem interessante, porque aqui leva, né, para uma questão de Marte ligado à área financeira. A área 2 é a área financeira, como eu ganho, como eu gasto, como eu administro o meu dinheiro, né? Ou seja, o fruto financeiro do meu próprio esforço. A casa 6 é a casa do trabalho, da rotina, do cotidiano, do dia a dia. Então, como eu trabalho, a maneira como eu trabalho, o meu ambiente de trabalho. Perceba que aqui a gente tem uma regência de Mercúrio e aqui a gente tem uma regência de Vênus, certo? E os dois, essas duas regências, elas se conectam justamente lá no signo da área 10, né? Que é aqui, ó, Vênus está, né, junto com Mercúrio. Então, há uma conexão dessas duas áreas. Existe um potencial bem interessante aqui. Signos de ar representam movimento, socialização. Aqui pode ser, inclusive, já que temos um Saturno também regendo a 9, né? A questão do professar algo, do ensinar, joga lá para o eixo do 3 e 9, né? Aqui na regência, que é um eixo de conhecimento, tá? Como a gente tem um ponto aqui de Saturno bem tenso, né? Ele tem quadraturas e oposições e uma conexão muito forte nas regências, ó, dessas conexões com esse Marte, né, na 2. Às vezes, em algum momento, um grande movimento para quê? Para mais autonomia, busca por maior autonomia, principalmente independência financeira, como algo muito importante. Então, isso como sendo um emaranhado de promessas, a gente usa o que depois em preditivas, né? Preditivas não é, ó, eu tenho uma visão e eu enxergo o futuro. Não, é simplesmente eu conseguir pegar dados, cruzar com o mapa e ver quais são os pontos de ativação para que esse potencial se manifeste. Porque aqui a gente tem uma grande capacidade, inclusive com informação, métodos e tecnologias novos, para a questão financeira. Às vezes a pessoa até ganhar dinheiro com isso, com publicações, com falar algum assunto em que ela domina, né? Aqui realmente com essa questão de ser diferente, né? De não vir para falar mais do mesmo, né? Ter essa posição de liderança, de comando. Então, essa construção de uma certa autoridade, porque a casa 10 ela é a carreira, mas é mais do que isso, né? A construção da minha autoridade social, da maneira como eu posiciono, ela passa muitas vezes por essa questão da comunicação e da palavra, tá? Aqui pode ser, inclusive, literalmente a palavra escrita, não necessariamente só falada, né? Mas precisa de um certo amadurecimento para compreender todo esse potencial. Inclusive, aqui como é o mapa de uma pessoa que já passou, né, pelo primeiro retorno de Saturno, agora ela já está seguindo, né, o segundo, né, amadurecimento aí. E a gente sabe que desde de dezembro de 2020, a gente tem um estímulo muito forte nesse mapa para as questões de carreira, né, e muito mais do que isso, objetivos a longo prazo. Porque a gente tem Saturno e Júpiter entrando juntinhos aqui em Aquário, então em dezembro de 2020, trazendo um grande processo aqui que dura 3 anos, tá? E por que é importante? Só porque está entrando aqui? Claro, porém, a gente tem uma comunicação nesse mapa, ou seja, dentro do seu padrão, também de ligação de Saturno e Júpiter. Eles estão ligados, porém, numa quadratura, num aspecto um pouco tenso. Então, pode ser um indicador que, já que eles estão conectados aqui de novo, a gente tem um grande padrão de mudança, que vai ser muito percebido quando esse Júpiter entrar aqui, então, em Áries, tá? Isso acontece lá em 2023, porque ele está conectado a essa transição, tá? Tenso não quer dizer ruim, tá? Tenso pode ser aqui, por exemplo, poxa, o que eu quero da minha vida daqui pra frente? Eu romper com estruturas defasadas, aquelas coisas que a gente olha pra nossa vida e diz, pô, isso aqui até era um objetivo até agora, mas agora não mais, agora eu quero outras coisas, eu quero ter mais autonomia, eu quero ter mais liberdade, eu quero fazer as coisas que eu acredito. E eu vou, então, através desse ciclo de ativações até 2023, encerrando um grande momento, aonde eu preciso, claro, me libertar de alguns padrões, às vezes de hábitos e de coisas que a gente faz e que às vezes a gente nem percebe, né, que é meio rotineiro, tá? Pra quê? Pra tomar decisões, ó, que sejam iniciativas, né, e que podem inclusive ser bem interessantes para a questão financeira, tá? Mas eu preciso dessa iniciativa, eu preciso dessa adaptabilidade e na dúvida perguntar, é isso que eu quero?
daqui para frente, porque Aquário é um signo visionário. Ele é um signo que olha para o futuro, ele se desprende do passado, né? Mas ele é fixo. Então, esse desprendimento, ele não é tão fácil, mas ele vem através de um raciocínio lógico, né? Através realmente de compreender a realidade que cerca para conseguir quebrar esses padrões, tá? E isso aqui é muito interessante porque dentro desse ciclo que a gente está, né, falando aqui, é claro, a gente primeiro precisa entender bem essa promessa natal, né? Então, entendendo o mapa natal é que a gente vai entender trânsitos depois. Eu tenho essa promessa aqui, né? Essa pessoa ela já viveu muitas experiências, ela pode inclusive remeter a assuntos do passado para compreender padrões, certo? Então, por exemplo, Júpiter passou por aqui há 12 anos atrás, então por volta de 2010, 2009, 2010, né? A gente teve um estímulo aqui, tá? O que estava acontecendo nessa questão de carreira, trabalho? Teve alguma questão ligada a um movimento de reflexão que trouxe um novo direcionamento? Houve um certo amadurecimento e às vezes teve dali um gatilho de mudança significativo? Não é que vai ser a mesma coisa, mas a gente tem esse estímulo da promessa natal como uma correlação temporal com esse momento agora, tá? Então é legal avaliar porque a gente vai aprendendo muito com esses nossos próprios padrões, né? Eu consegui naquele momento, ou até nas ativações aqui de retornos, né, retorno de Saturno, aqui também acontece por volta dos 30 anos a profecção, né, da área 7, 30 anos depois aos 42 a gente tem outra, né, importante. Então, às vezes, nesses movimentos ali, a gente percebe gatilhos e aonde acende essa promessa natal. Então, se eu entendo aqui, né, qual é o meu potencial, o que aconteceu anteriormente, não que vá ser a mesma coisa, mas eu posso correlacionar com os meus padrões, né? E aqui pode ser bem interessante para essa questão financeira, principalmente se a pessoa, ao longo da vida, desenvolveu essa questão da negociação, da articulação. A gente tem um grande potencial aqui até de comércio local com pessoas ligadas à família de origem, por exemplo, né? Às vezes até com pessoas próximas, tá? A casa 3 aqui onde está a regência, né, do meio do céu, é o júbilo da lua, né? Às vezes até teve uma parceria, uma aliança, ou às vezes até através do próprio casamento mesmo, né? A gente teve um movimento aqui que auxiliou nesse processo de mudança e de maior independência. Sempre tem que entender dentro do contexto e dos padrões em que a pessoa está inserida, tá? E é claro, o fato da gente ter indicadores no mapa não quer dizer que a pessoa vá fazer aquilo, né? É um potencial. Depende muito também do nosso padrão de percepção em relação à nossa vida e o que a gente está envolvido, né? Muitas coisas às vezes passam batidos, inclusive quando passam, depois de um tempo que a gente olha para trás e diz, nossa, como que eu não percebi, né? A oportunidade que eu tive naquele momento, tá? E para esse mapa aqui tá muito forte isso, tá? É muito importante observar, porque a gente tem o Júpiter passando pelo meio do céu. Isso acontece de 12 em 12 anos junto com Saturno, então é mais raro ainda, tá? Então um grande processo de amadurecimento, não só em relação à carreira, mas a todos os objetivos que a pessoa quer, né, alcançar daqui para frente. E é no futuro que a gente vai morar, então é importante ter esse olhar lá na frente e se desprender de tudo que é passado, ainda mais que a gente tem o Saturnão ali, né, em Câncer, tá? Isso pode estar ligado muito às relações familiares ou até amorosas, que depois leva para 7 de novo, né? Ou se tem alguma relação comercial que possa estar um pouco desgastada, né? O que precisa ser feito ali para ser administrado de uma melhor maneira, por exemplo. Perceber padrões, principalmente padrões que não estão mais sendo executados com precisão e trazendo resultados concretos, né? Porque a gente tem um aquário é um signo ligado à questão lógica, racional e prática. Funciona ou não funciona, né? Está dentro de um padrão? Não está dentro de um padrão. E o que não está dentro de um padrão, então eu preciso mudar esse padrão, fazer com que ele seja mais efetivo, mais útil, né?